Agora, tudo bem, tudo bom? Fala, tá na hora de a gente se aprofundar a fundo em algumas coisas. Na questão, e a questão é. Qual que é a questão? Bom, então, vamos falar sobre bring ups. Estou inspecionando esses assuntos de bring up. E vamos falar de bring up e de Capcom. Vou falar desses dois assuntos de uma vez só. Queria falar sobre beating up para falar que eu gostaria talvez que a Capcom trouxesse de vez em quando aí um estilo beating up para seus games de volta, né? E vou falar até se eu faria mudanças em alguns beating ups da Capcom. E já adianto, né? Pra mim, tá vendo, né? Final Fight do grande Hagar, Code. Final Fight pra mim tinha que voltar. E tinha que voltar lembrando como foi Streets of Rage 4. Tem os gráficos lá, tem as porradas, tem técnica que você usa, assim e tal. Os itens, uma jogabilidade mais assim, sabe? Pra mim, Final Fight tinha que voltar nos moldes clássicos dele, que nem foi com Street of Rage 4, que foi um jogo muito bom, muito divertido e voltou no estilo molde clássico, né? Só com gráficos diferentes. É isso que pra mim Final Fight tem que fazer, tem que voltar com todo vapor. Porque Final Fight é um dos beat'em ups mais clássicos, pô. E vamos ser sinceros, os beat'em ups estão fazendo sucesso, estão voltando. Estão aparecendo aí de vez em quando uns beat'em up ali e aqui que estão fazendo sucesso. Pô, começou com Street of Rage, deu certo. Tartarugas Ninja, deu certo. Vai ter um beat'em up da Marvel, vai dar certo. Fizeram o beat'em up de Power Rangers. Poxa, beat'em up de Power Rangers, cara. Então, pô, tem tudo pra dar certo. E beat'em up não é um jogo muito difícil de fazer, né? Não vai consumir muito. A Capcom pode fazer um beat'em up legal, baseado em Final Fight. E eu acho que ela pode aproveitar até pra, no beat'em up, trazer muitas temáticas de Street Fighter. Aí alguém pode falar, mas o Street Fighter 6, o modo história dele é basicamente o beat'em up 3D. Talvez isso indique que a Capcom não vai trazer o Final Fight do jeito beat'em up tradicional, classicão, com os protagonistas dele, pá. Aí eu digo, cara, meio desperdício isso, tá ligado? É bem desperdício. Porque mesmo que a Capcom tenha trazido um modo história, você tem as lutas ali com, é, com os bichos e tal. Você anda por aí pelo mapa 3D, não é beating up. Não adianta você falar que é um beating up, aquilo não é um beating up. Não é. Então, e até onde eu sei, o povo ainda, mesmo com o modo do Street Fighter 6 ali, querendo fazer uma referência, pede pro beating up do Final Fight. Então, trazem o beating up do Final Fight. Todo mundo, muita gente ia gostar. Não ia consumir muito, né? Não ia consumir muito tempo, muito dinheiro. E acho que daria um bom retorno. Então, beating up do Final Fight. E eu reviveria, eu traria de volta. Agora, este aqui também é muito importante. Tá vendo? Beating up do Capitão Comando. Se o
Final Fight, pra mim, tem que ser trazido de volta nos moldes clássicos. Só com aquele. Com o botão de. Só com o botão de. Especial pra afastar os oponentes, que consome barra. É. E. E secreto, né? Você vai enchendo barra para secreto. Capitão Comando, pra mim, é um beat'em up que, sinceramente falando, tem potencial pra ser feito um jogo de herói, que você joga com comando como um herói, assim, em 3D e tal. Tem, mas eu acho que o povo pensa em Capitão Comando, né? Que, pô, o nome dele já é basicamente tá Capcom no jogo. Então, eu acho que poderia caber aqui uma mudança, né? Fazer o jogo do Capitão Comando num estilo beating up mais moderno, mas eu não faria isso. Eu deixaria o Capitão Comando como um beating up mesmo. Faria Capitão Comando de beating up 2, entendeu? Só que faria o Capitão Comando de beating up 2 com mais como é que eu posso dizer? Sendo mais frenético, tá? Envolvendo mais coisa na tela, usando mais tecnologia, coisas assim. E eu acho que ficaria legal assim. Mas é claro, se quiser modernizar o Capitão Comando também, pra mim numa boa, porque pra mim você só moderniza o Capitão Comando se você não modernizar uma outra franquia. Que eu vou falar que eu gostaria que voltasse, porque eu não conhecia. Conheci a franquia através de uma coletânea e gostei muito. E eu acho que tem que estar de volta. Que é. Essa aqui, ó. Não, peraí. Não é essa aqui, desculpa. Tá no próximo. Oh, Deus. Deixa eu passar um. Essa aqui. Battle Circuit. Pra mim, Battle Circuit é o que é uma coisa que é o que define pra mim se moderniza ou não moderniza o Capitão Comando. Que pra mim, eu modernizaria Battle Circuit. Eu faria o Battle Circuit de beating up 3D. E não o Capitão Comando. O Capitão Comando eu manteria como um beating up 2D, só que eu ia deixar ele mais frenético. Eu ia tipo deixar Final Fight um beating up, um estilo mais clássico, mais troncudinho ali. E o Capitão Comando eu deixaria um beating up mais frenético, sabe? Tipo, sei lá, mais Tartaruga Ninja. Tem os power-up, tem os itens, tem várias técnicas de porrada, assim, usando poder. Tipo, que é parecido com o Battle Circuit, só que com vários inimigos na terra, a diferença. Seria legal. E aí, Battle Circuit eu traria de volta o jogo, só que pra ser um beating up 3D. De porrada, aí uso de técnicas, sei lá, uso de itens. Eu faria o Battle Circuit virar tipo você ficar trocando equipamento e coisa assim também durante o jogo, dar porrada assim pra bater, assim se defender. Ia virar tipo um. É tipo a ideia do Batman Arkham na porrada. Não igual, mas parecido assim na porrada. Mas sem aquela exploração de mapa todo. Uma exploração mais diferente. É tipo assim, seria assim o jogo pra mim. Né? Ficaria um jogo de luta muito legal, muito interessante, muito divertido. E eu acho que valeria a pena. Agora, Armored Warriors. Esse aqui eu acho que também tem que virar 3D, tá?
esse aqui eu também acho que tem que virar 3D. Se eu falei que Final Fight e Capitão Comando pra mim eu manteria 2D, Armored Warriors eu não manteria 2D. Eu faria 3D, afinal jogo de mecha, que eu não sou muito fã. Pra aquele estilo de ficar voando e coisa assim, pá. É 3D. E pra mim, cara, mecha em 3D, embora eu não seja muito fã do gênero mecha, mecha em 3D, assim, todo o estilo grandão do mecha, ver os mecha assim é muito, muito bom, muito, muito mais legal. Embora seja bacana pra caramba ver ele em 3D. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: traz o Armored Warriors com o seguinte estilo. Traz um modo versus, porque a Capcom tem, né? Se eu não me engano, um jogo de luta do Armored Warriors. Então traz um modo versus de 3D com os robôs. Como se fosse um Tekken, só que de. Ou um Virtual Fighter da vida, só que de mecha. E não bota eles pra ficar fazendo movimentos tão rápidos, coisas assim, ficar voando. Não, eles podem até talvez usar um dash com a chaminha, assim, pra coisa assim, né? Mas não bota eles pra ficar voando ou correndo muito rápido, não. É mecha, pô. Eles podem até fazer uns movimentos rápidos ou outros assim, mas não exagera. Bota os mecha pra ser mais lento, poder ficar pegando peças, pra, pra ir modificando assim o seu próprio mecha pra ficar diferente nas porradas. Ia ficar muito divertido. Aí vocês podiam criar um modo coliseu, vários mecha vai caindo no coliseu, dando porrada até um sobrar. Pode ir criando um modo. É tipo um Battle Royale, né? Pode criar um modo Battle Royale de porrada, pode criar um modo versus. E até pode colocar um modo história de beating up, pô. Seria genial, ia trazer Ô, uma Andrés, diferença muito boa, bem gritante, divertidíssima pra mim. Armored Wars pra mim merecia virar um beating up em 3D, mas que não ia focar só em ser beating up, pois ia ter um jogo de luta lá dentro e ia ter um modo Battle Royale também lá dentro. Já pensou você lançar um jogo que é um Battle Royale, um jogo de luta e um beating up ao mesmo tempo? Você ter esses três modos pra jogar? Pra mim, divertidíssimo. Divertidíssimo. Ia dar super certo. nega, tem que ser alto Só não pode e usar já de tá base pequeno. esses jogos de mecha que os caras ficam voando, vai pra lá, pra cá. Apertado. Pelo amor de Deus, não quero isso não. Tem que ser alto e Bota uns mecha rápido. ambulante que anda, tá ligado? Mas tem tecnologia, até que Bicho, não se mexe tão lento. Entendeu? Foca mais um Mecha Godzilla da vida, do só que banheiro, né, menos animalesco, né? Mais no estilo do Armored Warriors. É aquele isso. é quadrado e é pequeno também. Eu falei do Battle Circuit Mas tu viu a raiz e dele agora com eu vou buraco falar de embaixo? Avengers. Tá bem. Pra mim, Avengers tem que Eu voltar. surpreendi, tá? Qual é o outro que tu Eu disse? queria saber o que é isso aqui, tá? Scroll Boss. Aonde? Ó, Scroll Tem aqui? Boss é algum. Tipo, parece que são vilões no jogo. Ó, pra quem não sabe, Avengers é um jogo da Capcom em que foi o primeiro beating up deles e tinha essa Porque esse câmera aqui, assim, ó. ó. Uma câmera vinda de cima. E pra mim, Porque esse aqui, ó. eu traria Avengers pra ser um beating up. E justamente pela câmera dele ser extremamente diferente, né? De todos os beating ups, ele nunca ter tido uma sequência. Eu traria ele com uma sequência, o Avengers 2, mas da seguinte maneira. Eu ia colocar fases em que você ia ter uma câmera assim do alto. Ia ser diferentão pra um beating up. Aí ia trazer fases em que a câmera ia focar nas câmeras tradicionais.
E aí, simplesmente, ia ter fases em que você ia pegar a visão Aí não pode ficar tocando embaixo. de, de primeira pessoa. Então, se o Avengers se tornasse um jogo em que você tem visão por cima, depois troca pra visão só andando naquele plano em que os beating up jogam, e depois ainda trocando pra uma visão de primeira pessoa, não vou nem falar que é a terceira pessoa que a gente costuma jogar esses beating up mais Ó, recentes, é não. essa aqui mesmo. Primeira pessoa, você tem que ficar tomando cuidado, olhando pros cantos, focando em ficar numa posição boa para pegar a visão de todos os inimigos que tentam sair da tua visão para poder te bater. Seria divertido você ter fases com visões diferentes, né? E aí, Avengers poderia, né, ter esse plot, né? E ser um jogo com estilo de gameplay, né? Tipo, parecido com Sifu, né? Você pega item, joga os itens, o oponente usa o cenário, tem pair, essas coisas assim, seria muito legal. Faz um Avengers, né, com a gameplay tipo Sifu, só que brinca com a câmera. Já que ele tinha a câmera diferentona, foi um beating up que tentou uma coisa diferente, né, uma câmera diferente. Por que você não faz isso de volta? Traz a antiga câmera dele em algumas fases, traz a câmera tradicional dos beating ups em algumas fases, e coloca várias fases em primeira pessoa também. Eu ia achar bem legal, bem diferentão, sabe? Um jogo beating up que as fases vão mudando o estilo de jogo por causa da câmera. Tem fases que você vai ter uma visão em primeira pessoa. Poderia ter fases em visão terceira pessoa, se quiser também. E fases em visão clássica dos beating ups e a visão clássica do Avengers. Seria um jogo de ficar mexendo com a câmera. Pô, muito legal, seria legal. Ou esquece essa câmera clássica e a câmera clássica dos beating ups e faz ele em, em visão primeira pessoa. Não, a gente não pode esquecer que ele teve uma câmera muito inovadora. Então faz um beating up em primeira pessoa. Não vou falar terceira pessoa. Tenta fazer ele todo em primeira pessoa. Com essa dificuldade extra aí de você. Tem que ser um cara que sabe se posicionar pra pegar a visão dos oponentes, ficar de olho assim. Pegar a visão, né? Você tá batendo os caras, mas não perder os outros de vista, essas coisas. Você fazer um beating up em primeira pessoa do Avengers inteiro também não seria uma ideia ruim. Então, para mim, as ideias para trazer o Avengers é um beating up em primeira pessoa inteiro, ou o beating up, o jogo inteiro ele tem mudanças na câmera, assim, vários tipos de câmera em fases diferentes, seria muito legal. E aí, esse era para ser o fim dos jogos focados em beating up da Capcom que eu ia falar. Mas eu tô percebendo que tem alguma coisa errada. Não é, na verdade, esse não era pra ser o fim. Tá faltando um. Tá faltando um. Eu coloquei ele pra ser o primeiro, ok. Deixa eu só pausar pra ver se tem. Bom, tá. Dá pra ouvir? Bom, vamos lá. Ai, nossa, peraí. God Hand. Pra mim, God Hand tem que ser em 3D e tem que trazer toda a essência do God Hand. E aí, se você entendeu, pra mim, o, o Armored Warriors tem que voltar com um jogo que faz referência à versão dele de luta, faz referência à versão dele de beating up, e poderia trazer um modo de Battle Royale. Então, 3 modos em um jogo só. God Hand tem que voltar 3D com todo o estilo dele, até sendo
mais frenético. Ele seria um, um beating up totalmente frenético, engraçado, assim, todo o estilo dele, diferentão, que diferencia bastante de muito beating up. Aí o Avenger seria um jogo que focaria em mudanças de câmera ou em primeira pessoa com estilo Sifu, né? Como eu falei, focar só na câmera de primeira pessoa com estilo Sifu, ser aquele beating up mais cadenciado. E o Battle Circuit, que eu faria 3D e deixaria o Capitão Comando em 2D, né? O Battle Circuit ser aqueles beating up mais de poder e item que você coloca na mão pra usar, você vai trocando pelos itens que você tem. As técnicas assim poderosas, tipo um beating up de herói, assim, porrada. Seria. O Battle Circuit seria esse tipo de beating up. Um, qualquer caos, não tem coisa assim. Esses seriam os beating up pra mim. Um God Hand 2, Battle Circuit nesse estilo, o Armored Warriors no estilo que eu falei e o Avengers só pra tentar emplacar essa franquia de volta de algum jeito, com uma história um pouco diferente também. E parando pra pensar, eu acho que tem mais uma franquia da Capcom assim de beating up que merece voltar também, tá, sabe? Eu não vou falar de dinossauros e aqueles carros, que eu já aceitei. Esse aí nunca vai voltar não, tá? E Alien vs Predador da Capcom acho que também não volta não. De beating up, tá, né? Mas, né, como eu estava dizendo, tem um que pode voltar que é esse aqui. Esse aqui é um jogo beating up que, se eu não me engano, os personagens têm armas, né? Diferentes, cada um tem sua arma. E tem montaria nesse jogo, né? Entre algumas outras coisas. Pra mim, esse jogo poderia voltar como um beating up 2D. E aí ele seria um beating up 2D que tem montaria, hum, arma no cenário pra usar, sei lá, coisas assim. Eu não faria ele 3D porque, sei lá, ele 3D, dependendo do que como fosse puxado, talvez ficasse muito um Sengoku Basara. Aí alguém vai falar, Sengoku Basara não é beating up. Dava pra fazer esse jogo beating up 3D porque não ia ficar igual com Sengoku Basara. Mas sei lá. Deixa. Dos beating up da Capcom, eu transformei alguns ali em 3D e só tem dois em 2D. Deixa outro em 2D também. Esse é bom também, tem montaria, poderia ter arma que você entra dentro pra usar. Poderia ter, sei lá, uns uso de pergaminhos de poder pra fazer uma referência assim a jogos que você ativa uns poderes que pega a tela toda, que você usa no momento certo. Poderia ter um sistema de pegar tesouro enquanto vai andando, assim, que poderia te ajudar. Se você juntasse um tanto de tesouro sem morrer. Na verdade sem morrer não, mas tipo, entendeu? Você podia ter um sistema assim de recolher um tesouro pra ir gastando no final de cada fase com, sei lá, algum. Com upgrades ou outras coisas assim. Podia ter um sistema diferentão, assim, meio legal. Dá pra fazer um sistema de umas coisas assim diferentes, focasse nele, que ia ser legal. Entendeu? Ele podia ser o beating up da Capcom, que teria upgrades, montarias, você entrar dentro das armas, naquela parte do cenário, coisa assim.
pra você diferenciar ele de outros beating ups, né? Dos outros beating up 2D da Capcom. Ia diferenciar legal. Pelo menos eu acho que essa seria uma ótima ideia e esse jogo é bem legal. E pra mim é isso. Esse pra mim é as minhas ideias pra trazer de volta as franquias beating up da Capcom. Claro, a Capcom deve ter mais beating up. Tem o beating up do Reator, que pra mim acho que pode ficar assim. E tem o beating up do Dungeons and Dragons, mas é Dungeons and Dragons, então teriam que ir atrás dos direitos de Dungeons and Dragons, então acho que também pode deixar pra lá. O que eu tô achando é que aquele. E é isso. Eu traria de volta, faria pelo menos um beating up por ano pra Capcom. Não diria um beating up por ano, mas o povo tá vendo aí beating up estreando em 2 anos, talvez uns 3, tá vendo? O povo tá vendo os beating up surgindo, aparecendo, então, pô, dava pra trazer os beating up da Capcom, assim, pelo menos de agora, assim, né? De, a cada 2 aninhos um beating up diferente, novo. Ou dava pra trazer um beating up 2D, no outro ano beating up 3D, e aí no outro ano um beating up 2D de novo, né? Até você concluir todos esses beating up, e aí depois que você trouxe um novo título, né? Pode dar um tempo na geladeira. Não precisa sair fazendo outro com pressa. Pode dar um tempo na geladeira, assim, um tempo ok, assim, sem beating up, e depois traz de volta. Entendeu? Algo assim, dá pra fazer. Ficaria legal. O povo gosta. É nostálgico pro povo, certos beating up. Ó, beating up 2D é nostalgia pro povo. E beating up é mais estilo Sifu, coisa assim. É inovador e traz um público mais moderno. Então, pô, o povo gosta do beating up. Em qual essência você escolher. Então, pô, Capcom, aproveita. Você tem boas franquias pra trazer de beating up assim, com estilos completamente diferentes entre si. Faz a boa. E é isso. A gente fica por aqui hoje, né? Me aprofundei um pouco nos beating ups da Capcom. Vou fazer uns vídeos falando sobre a Capcom. E comecei com beating ups. E é isso. Falou, é nóis. Ah, e não se esquece. Quiser ajudar aí, dá o like, né? Pode compartilhar e se inscrever no canal. Valeu, falou.